Seria Olimpo a nova elite? Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o A Liga aqui e hoje a gente vai falar sobre a nova série espanhola da Netflix, Olimpo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Olimpo é a nova série da Netflix que tá sendo muito comparada à Elite. É impossível você não sentir a vibe parecida entre as duas séries. Isso sem falar nos atores que já são figurinha carimbada lá de Elite e que agora fazem uma aparição aqui em Olimpo e trazem novos personagens aí. Mas apesar de tudo isso, as séries não estão relacionadas, elas não se passam no mesmo universo até que se prove o contrário. Elas só têm ali talvez o mesmo público-alvo e o mesmo estilo de série. Então a gente tem jovens que são um pouco, descontrolados, talvez um pouco inconsequentes, que gostam ali de uma pegação, entendeu? Forte, mas que também vão ter ali um direcionamento da vida deles. E no caso de Elite, a gente falava muito da escola, do dia a dia e, óbvio, dos assassinatos que aconteciam eventualmente. Aqui em Olimpo, o buraco é um pouco mais embaixo, a gente tem um mistério, mas ele não necessariamente está relacionado a assassinatos, e sim ali ao doping, e toda a questão que envolve a vida de esportistas profissionais, porque afinal de contas a série gira em torno disso. Em Olimpo a gente vai conhecer um grupo de jovens que treinam no CAR, que é esse centro de alto rendimento, um lugar focado onde jovens esportistas vão para treinar e para se tornar a melhor versão deles mesmos e também, para se preparar ali para potencialmente serem escolhidos para representar o país deles nas Olimpíadas, que no caso é a Espanha. Aqui em Olimpo a gente vai seguir a Amaia, que é a capitã do time de nado artístico. Ela é interpretada pela Clara Gala, que já fez Através da Minha Janela, inclusive. E aí a Amaia, ela é uma pessoa extremamente focada e extremamente controladora e aparentemente disposta a atingir todos os limites para conseguir o que ela quer, que é levar ela e a dupla dela para, as Olimpíadas de nado artístico e, enfim, representar a Espanha. Além da Amaia, a gente vai ter o Christian, que é interpretado pelo Nuno Galego, que esteve nas últimas temporadas de Elite, e ele vai ser o jogador de rugby e que é namorado da Amaia. Então, desde o começo, a gente vai ver os dois como esse casal, que tecnicamente seria o casal perfeito. Além dele, no time de rugby, a gente vai conhecer algumas pessoas, mas eu acho que dentre os protagonistas, a gente tem o Rock, que é a grande estrela e a grande promessa desse time de rugby. Além dos três, a gente vai ter uma novata que acabou de chegar no CAR, que é a Zoe. A Zoe, que tem um passado ali misterioso. Ela participa do heptátulo, que é uma série de competições relacionadas ao atletismo, mas ela tem ali algumas questões do passado que vão acabar fazendo com que essa chegada dela no CAR e a presença dela, a permanência dela no CAR se tornem um pouco difíceis por conta de fantasmas do passado dela. Então, basicamente, esse é o nosso quarteto principal, eu diria, Eu acho que durante a série eu tive um pouco de dificuldade de identificar exatamente quem a série queria que a gente enxergasse como protagonista, porque ficava mudando bastante, ali entre esses quatro personagens. E eu vou falar um pouquinho mais disso quando a gente começar a falar um pouco sobre a série. A série, então, tem 8 episódios, estreou agora no dia 20 de junho na Netflix. Tem um gancho no final, então eu espero que seja renovada. Se você ainda não assistiu a série, esse é o seu aviso de que a partir de agora a gente vai ter spoilers no vídeo. Então, ou fica aqui e descobre tudo que acontece na série, ou pausa, vai lá assistir a série e depois volta pra gente poder conversar sobre ela. Primeiro de tudo, eu queria falar sobre a presença do Olimpo, essa instituição que é colocado como algo que todos os jovens ali do CAR almejam. E, sinceramente, eu senti que essa base, essa formação do que é o Olimpo dentro da série foi um pouco fraca, Eu entendo que eles queriam meio que já começar com os dois pés na porta e já, começar falando de tudo e nem dar espaço pra nada acontecer pra gente entender aquilo ali. Mas eu senti que faltou, talvez, um pouco mais de contexto, não só pro Olimpo, como também pras pessoas que participam do Olimpo, que são do Olimpo, no caso, pra essas três pessoas que são ex-atletas, que enfim, são premiados e etc. A gente vê eles até falando isso um pouco no primeiro episódio e tudo mais, mas eu senti falta dessa ideia de que o Olimpo era algo realmente muito desejado por todos os atletas ali do CAR. Porque isso é dito pra gente, todo mundo quer ir pro Olimpo, quando eles aparecem da primeira vez, todo mundo quer ser escolhido e provavelmente a Amaia que vai ser escolhida e blá blá blá. Então a gente, fica sabendo disso, mas eu senti que faltou essa construção mais orgânica dentro da própria série, de realmente acreditar que as outras pessoas que não são
esses 4 protagonistas realmente queriam aquilo, né? Porque eu entendo que é só os melhores que realmente vão atrás, que realmente tem chance, mas eu senti que eles não fizeram tão bem essa construção desse lore do que é o Olimpo e do quanto ele é desejado. Então, quando lá na metade pro final da série, a gente tem a grande virada que vai mostrar pra gente que, na verdade, o Olimpo é uma grande furada e que você não deveria querer entrar no Olimpo porque você vai só se ferrar, eu senti que não teve um impacto tão grande, porque eu já tava meio tipo assim, tá, gente, esse povo aí é tudo estranho. Além de tudo isso, né, em relação à estrutura da série, eu senti que o roteiro, ele pecou bastante. Então, não só nessa construção do Olimpo como essa instituição, né, que a gente deveria acreditar que todo mundo realmente, né, almeja e que é muito famoso. Então, eu não senti esse impacto, que esse impacto foi bem construído na série, né? Eu senti que eles estavam falando pra gente, mas não necessariamente mostrando pra gente. E eu acho que isso se dá muito por conta do roteiro, que eu acho que o roteiro, ele dá uma sabonetada principalmente na primeira metade da temporada. Porque eu acho que tem muitas coisas que eles querem construir, muitos núcleos diferentes. Como eu falei pra vocês, em vários momentos eu ficava confusa quem era a pessoa que a gente deveria estar torcendo, né? Quem é o protagonista? E eu não digo isso no sentido de, o protagonista tem que ser super bonzinho o tempo inteiro, porque todos eles são personagens que têm lados, né, bons e lados ruins, e eu valorizo isso muito em séries. Eu gosto quando os personagens, eles são colocados dessa maneira, porque ninguém é perfeito, ninguém é 100% bom o tempo inteiro, né? Então eu gosto que eles tenham defeitos, que eles tenham falhas, que eles tomem decisões erradas e que você fala, meu Deus do céu, né, o que você tá fazendo? Então eu gosto disso, eu acho que isso ajuda a trazer essa veracidade pra série. Mas eles ficaram ali um pouco sabonetando entre todos esses personagens. E aí, assim, né? O Christian, ele começa, ele vai ser super importante, mas ele desaparece no começo. Lógico, faz sentido dentro da história. Mas eu sinto que essa falta de ancoramento por parte de um personagem, ela atrapalha mais do que ela ajuda a série, principalmente nessa primeira etapa da série, que você precisa se apegar a alguém, a algum personagem, pra de fato você sentir que você tá ali se envolvendo com aquela história, né? Mas eu senti que as coisas iam e voltavam tanto, né? E existe um antagonismo muito forte entre a Maya e a Zoe, o que eu entendo totalmente. Eu acho que é muito legal porque depois a gente vai ter uma reviravolta nisso, né, e as duas vão acabar se unindo contra um mal maior, né, mas eu sinto que esse antagonismo muito forte entre elas e o fato da série meio que não abraçar nenhuma delas completamente ali no começo, atrapalha um pouco a experiência de assistir a série mesmo, né. Quando a gente chega mais na metade da temporada, principalmente depois que a gente tem o episódio que a Maya tá totalmente isolada de todo mundo e ela tá, tendo um surto psicótico, eu sinto que ali a Maya, ela trouxe a série mais pra ela, né? A própria Clara fez isso, que eu acho que ela tá excelente nessa série, inclusive, tipo, a Maya é uma personagem extremamente complexa e que passa por muitos momentos, assim, muito emotivos, né? Emoções muito pesadas, intensas, e eu acho que ela tá maravilhosa nesse papel, inclusive, mas eu sinto que ali, naquele momento, ela puxa a história pra ela e isso ajuda a gente a se conectar ali. Até então, eu senti que a gente tava meio flutuando entre todas as coisas que estavam acontecendo, todos os esportes, todos os personagens, e aí tava um pouco difícil. Então, eu sinto que a segunda metade da série é bem mais centrada, bem mais dinâmica nesse sentido, né, de saber muito bem ali o que eles estão contando pra gente e aonde eles querem chegar. Existe, de novo, essa questão de que tem uma coisa que eles estão falando pra gente, mas eles não estão mostrando pra gente. E eu acho que isso até enfraquece um pouco o final da série, e eu acho que eles poderiam ter trabalhado melhor isso, com flashbacks ou, enfim, o que quer que seja. Porque a Maya, ela é pintada como essa pessoa que tá disposta a fazer de tudo pra ganhar, pra tá no topo, vai passar por cima de todo mundo, né? A gente vê um pouco disso logo no primeiro episódio, que ela tá ali questionando a melhor amiga dela, a Núria, porque ela ficou afastada por 2 semanas, onde que ela tava, né, e aí depois ela diz que vai substituir ela, porque então ela não tá à altura de ser a dupla da Maya, né, pras Olimpíadas e tudo mais. E aí a gente vê o acontecimento do final do primeiro episódio, que coloca a Núria no hospital, né, e enfim, que ela depois é levada às pressas embora e tudo mais, e que obviamente a Maya que tá pressionando, que tá criando essa tensão, que tá criando essa competição que é bem desumana, né, de quanto tempo, enfim. Então ela tem um pouco essa personalidade, a gente vê ela no começo principalmente quase afogando uma menina, né, então ela tem alguns momentos assim, mas eu sinto que pelo fato da Núria desaparecer logo no começo e ela claramente ficar desequilibrada por conta do desaparecimento da Núria e por conta de ninguém dizer pra ela o que tá acontecendo, dela começar a desconfiar que tem algo errado, né, e dela ficar realmente muito preocupada, eu sinto que algumas atitudes dela são justificáveis, no sentido de, por conta desse estresse todo que ela tá passando, é óbvio que ela vai perder a cabeça
se vai fazer algumas coisas. Mas eu gostaria de ter visto essa criação da personagem da Amaya antes de tudo isso acontecer. Pra realmente acreditar que ela é essa pessoa, que as pessoas veem ela dessa forma, né? Como uma pessoa ruim. E eu queria que eles tivessem feito a gente comprar mais essa ideia. Eu só conseguia sentir pena dela, né? Porque, óbvio, a gente entende. Tem a mãe dela, tem essa situação com a Núria. Ela tá completamente maluca, mas ela tá certa. Tem alguma coisa errada acontecendo. Então você fica do lado dela e todo o resto, né? Todas as outras pessoas estão sendo escrotas. E eu sinto que sem essa construção do passado, fica muito difícil de você ficar contra ela, ou pelo menos de você entender por que as atitudes de todo mundo estão sendo assim, tão exageradas e tão fora do tom ali do que seria esperado. Afinal de contas, ela tá paranoica, ela tá doida, mas ela tá certa. Então eu senti um pouco de falta disso na série, né? Achei que eles poderiam ter trabalhado isso de uma outra forma e, de novo, eu acho que isso tá ali naquele começo que é muito bagunçado. Além de tudo isso, então, a gente vai ter algumas discussões que eu achei que são muito interessantes na série, tanto relacionado ao próprio doping, que é uma temática que tá a temporada inteira, né? E eu acho que tem alguns momentos muito legais relacionados a isso. Eu, obviamente, não tô nem perto de ser uma esportista profissional, né, gente? Eu, tipo assim, fazia esportes na adolescência, mas faz muitos anos que eu não faço nada. Mas a gente sabe que as competições são muito difíceis, né? A gente acompanha Olimpíadas, acompanha todos esses momentos, a gente sabe o quanto é complexo, né, toda essa situação. E eu achei muito interessante esse debate deles, né, que a própria Maya depois fala, que é muito injusto, porque ela passou a vida inteira dela vivendo pra isso, vivendo pra ser a melhor e abrindo mão de tudo que ela teve na vida, de amigos, de vida social, de qualquer coisa que fosse próximo de uma vida normal, pra viver no CAR, pra viver em prol desse esporte, de ser a melhor e de ser a campeã, obviamente por conta da pressão da família dela e tudo mais, mas que daí simplesmente chega, né, uma droga nova, todo o esforço dela não vale de nada, porque essa droga é 1000 vezes melhor do que ela jamais conseguiria ser só treinando e só sendo, né, só se esforçando. Então eu acho que esse debate é muito interessante. A gente tem um debate também relacionado com a homofobia, principalmente nos esportes relacionados a times, né, então, óbvio, ali fica bem implícito a questão do futebol e tal, mas aqui a gente tá falando de rugby, que é um esporte muito masculino, né? É um esporte muito machista. E aí a gente tem o Rock, que se torna essa estrela, mas que vira esse símbolo porque ele é gay, né? E eu gosto desse debate também, dele ser usado como esse token, que a gente sabe, né, que as empresas fazem muito isso, que fica nessa coisa, ele obviamente é muito bom, ele é uma estrela, ele é o grande jogador do time, mas ao mesmo tempo o fato dele ser gay, o fato deles poderem usar isso pra levantar uma bandeira e parecer que eles são super, nossa, apoiam as causas e estão ali e ouvem, né, a comunidade e tudo mais, gera, né, um interesse no Olimpo específico nele, e obviamente que isso, enfim, também vai ser debatido durante a série, né, até dele sair do armário, dele depois de ter postado uma foto beijando um cara, ser excluído do time, né, do treinador ser extremamente homofóbico ali com ele em vários momentos. E a gente tem, óbvio, o Sebas, que é esse personagem que está no armário, mas que tem interesse no Rock, e eles ficam dançando ali, né, em volta um do outro, até que finalmente eles conseguem, enfim, se encontrar num lugar em comum e ficar juntos e tudo mais. E depois o Rock acaba tirando o Sebas do armário, né? Aí é difícil de passar um pano, mas... enfim, né? O menino tava doidaço. E aí, mais pra frente, a gente vai começar com essas teorias, né, de conspiração relacionadas ao Olimpo e essa droga que é usada. Que é uma droga que vai, então, colocar o sistema nervoso dos atletas num limite, assim, muito alto, a ponto deles conseguirem fazer coisas que até então seria impossível, né? E a gente vê muito isso com a Núria, que consegue dar lá 12, 13 giros embaixo d'água, que é mais do que o recorde, é mais do que a pessoa que mais consegue fazer, é uma coisa que parece humanamente impossível. E a gente tem o Rock depois, que quebra a mão. Gente, desesperadora essa situação na mão dele, tá? Desesperadora. O episódio que quebram a mão dele, que pisam na mão dele, eu tava assim, ó. E aí depois, o episódio que ele bate no Charlie, que foi muito merecido, por sinal, mas bate no Charlie até quebrar o braço. Gente, sério, a minha cara assistindo essa cena, vocês não imaginam. E aí a gente descobre que essa droga, então, inibe as dores, né? Ele foi, enfim, dão pra ele uma droga específica por conta da mão quebrada, porque os médicos falam pra ele, ó, a sua mão tá quebrada de uma forma que se você não repousar por 8 meses, você vai perder o movimento da mão, você não vai nunca mais jogar rugby, você vai, né, perder a sua mão praticamente. E ele não quer aceitar isso, porque significa que ele vai perder a
a final da Copa Mundial, né? E aí ele acaba aceitando essa droga do Olimpo, tira toda a dor, então ele não sente mais nada. Então é por isso que ele bate no Charlie até, né, o braço dele quebrar, porque ele não está sentindo dor, ele perde esse limiar e que coloca ele num lugar extremamente perigoso, né? Porque se você não sente dor, você começa a perder a sensibilidade em relação a várias coisas e, né, situações, óbvio, muito extremas acontecem. E aí a Maya, que já não estava muito boa da cabeça, né, mas que estava disposta a denunciar o Olimpo e derrubar o Olimpo depois de ter passado a temporada inteira tentando conseguir provas, tentando ir atrás deles, entender o que estava acontecendo e descobrir a verdade. Então acaba aceitando a droga do Olimpo para poder participar da apresentação de duplas e ir para as Olimpíadas. Mas a temporada acaba com ela caindo na piscina, né, depois da performance dela com a Núria. Inclusive, gente, essa cena das duas performando, nossa, eu tava a temporada inteira ansiosa pra ver o momento da apresentação e, sério, é arrepiante, é muito, muito legal. Eu gostei muito das cenas de esporte, das cenas de rugby eu gostei muito, das corridas eu gostei também, mas eu confesso que essa parte do atletismo e essa história da Zoe, eu senti que não ficou muito bem amarrada. Então a gente sabe que tinha uma menina na vida dela e essa outra menina, o sonho dela era ir pro CAR e treinar e etc. E a Zoe ia meio que pra ir junto com ela. Mas ela sofre um acidente de carro, a menina morre, né? E a Zoe começa a perder a cabeça e ela não quer ir pra lá mais, porque tem muitas memórias, muitos traumas. E aí a gente fica nessa, ela tem esse trauma muito grande, então ela nunca treina, ela nunca corre, né? O próprio treinador, que eu acho que é o personagem mais legal da série, é o treinador do heptátulo, né? Fala pra ela, cara, você vem aqui, cada dia é uma desculpa, ai, se machucou, ai, não sei o que, o meu pé, ai, não sei, enfim, cada dia é uma história e ela nunca treina. Então eu achei que essa história dela ficou meio... E aí, tipo, ela chega na escola, né, no CAR lá, e ela começa a tocar o terror. E eu tava tipo assim, cara, qual é a dessa menina? Tipo assim, é uma personagem muito esquisita. Então eu gostaria de ter visto mais dessa personagem, talvez desenvolvido de uma outra maneira, mostrado de uma outra maneira de novo, talvez com mais flashbacks, porque daí também tem o lance dos pais dela, que são extremamente... que pressionam ela, né, falam, você vai sim, você vai tá lá, ela não quer, ele, não, você vai, não chegam a um comprometimento de tipo, tá, mas então eles são pais que querem que a filha se torne esportista a qualquer custo, ou, né, o que tá acontecendo com esses pais? Então eu senti que essa história dela ficou um pouco nas entrelinhas demais, né, então por mais que você tenha vários protagonistas, você precisa entender qual é a voz daquela história, né, e eu sinto que eles demoram pra entender isso, e a Zoe é uma personagem que infelizmente acaba perdendo muita força por conta disso, e eu acho que a Renata é uma personagem que consegue dar uma elevada na personagem da Zoe e ajudar ela, porque ela é muito fofa, ela é muito carismática, e ela tem também esse lado da história dela, né, de que ela tá a vida inteira correndo atrás de um sonho, e a Zoe tem tudo, né, de mão beijada, e ela não valoriza esse tudo que ela tem. Então eu gosto dessa dinâmica, eu gosto desse impasse entre as duas, né, e do quanto a Renata também acaba dando um choque de realidade na Zoe, falando, senhora, presta atenção aí no que você tá fazendo, né? Porque você tá sendo bem otária o tempo inteiro, praticamente. Aí a gente chega no final da temporada e a gente tem então os personagens se unindo para denunciar o Olimpo. Então o Rock, que descobre todas essas questões dele ter, né, usado essa droga, parado de sentir dor e disso ter fudido com ele pra caralho. O Christian, que vê, né, que a própria Maya pede pra ele sair do Olimpo e ele tem essa relação muito complexa com o irmão dele e, enfim, ele também não quer ficar lá. A Zoe, que não quer definitivamente ficar lá. E a Maya, né, que então fez tudo que ela fez essa temporada pra denunciar o Olimpo, mas que no final das contas vira as costas pra eles e aceita, né, o patrocínio do Olimpo. Eu gosto desse grupo, eu gosto dessa junção de pessoas que tecnicamente estavam antes contra umas outras, né, apesar de terem conexões ali entre eles, mas eu acho que isso também poderia ter sido mais desenvolvido com o passar da temporada, né, eu acho que eles poderiam ter criado mais essa sensação, né, esse found family. Eu fiquei muito triste que na maior parte do tempo a Maya tava muito sozinha e a série, ela já tem muitos antagonistas, né, e eu senti que os personagens sozinhos e isolados, eles perdem força, e eu acho que pra eles também teria sido bom, talvez, ter criado esse grupo um pouco antes, mesmo que eles ficassem brigando, mesmo que eles, né, eu acho que eles se juntassem, tipo assim, tá, a gente entendeu que tem alguma coisa errada com a Núria, vamos tentar descobrir. Eu acho que isso poderia ter sido melhor trabalhado e eu acho que isso teria sido bom para a série. Mas no final eu gostei quando eles se juntaram, a gente tem a cena na cabana, né, de todos eles ali meio que fazendo esse acordo de que eles vão derrubar o Olimpo, e aí obviamente a gente tem esse grande gancho no final da temporada, que agora eu vou ter que esperar uma segunda temporada pra ver, então eu senti que poderia inclusive ter tido mais desenvolvimento. Eu acho que essa é uma série
que teria se beneficiado também de ganhar uma temporada um pouco mais longa. A gente tá vivendo séries de 8 episódios, mas eu acho que assim, 12 episódios teria sido ótimo, porque poderia ter desenrolado um pouco esse começo que foi muito embolado e a gente poderia ter ido além, né? Tipo assim, eu entendo que esse é um gancho muito forte pra uma segunda temporada, mas eu sinto que a gente andou nessa temporada e não chegou a lugar nenhum. Porque, obviamente, a Maya no final estava certa, existe um doping acontecendo, existe uma droga que tá sendo usada, né, e que é indetectável. Um grande problema, né, para os esportes e os esportistas. Tipo assim, eu senti que a série poderia ter ido além disso. Obviamente, se a gente tivesse a possibilidade de mais episódios, eu acho que isso teria beneficiado essa série em específico bastante. Então é isso, falei muito sobre a série, achei que não ia ter nada pra falar, mas tô aqui, ó, hablando, e eu tenho certeza que vocês vão lembrar de coisas que eu esqueci de comentar, então deixa aqui pra mim nos comentários o que faltou nesse vídeo pra gente poder falar sobre Olimpo. Confesso que eu vejo potencial, a Netflix adora investir em séries nesse estilo. Elite, né, ficou aí por 8 temporadas, nem sei mais se foi 8, foi. Dá bastante audiência, né, querendo ou não, o público que fala espanhol da Netflix também é muito grande, né, não só da Espanha, mas, enfim, da América Latina também. Então, obviamente, isso acaba tendo um apelo, e até pra nós brasileiros que acabamos sempre acostumados a consumir coisas em espanhol também, enfim. Então, vamos ver, né, na verdade, assim, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, a série vai estrear daqui a uma semana, praticamente, até mais do que uma semana, quase 10 dias. Então eu não tenho a menor ideia, eu não sei qual vai ser a opinião da crítica sobre essa série, eu não sei qual vai ser a opinião do público sobre essa série, então eu tô bem no escuro em relação a como ela vai ser recebida, né? Eu acho que ela tem os seus pontos altos, mas tem os seus pontos baixos também, mas o pessoal ficou super empolgado, né, quando eu postei o react, quando eu falei da série também. Elite tem, né, órfãos de Elite que vão com certeza gostar da série, porque tem vibes muito parecidas. Então, enfim, o tempo dirá qual vai ser o destino de Olimpo, mas eu gostaria muito de ver uma segunda temporada, né, porque eu quero saber o que vai acontecer. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário aqui, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais para não perder nenhum vídeo, e a gente se vê no próximo. Um beijo!